Vamos começar e o que a gente tem que entender é simples. Tudo é sintomático. Já vamos partir disso. Tudo ele é sintomático. Um relacionamento ruim, ele é um sintoma. Um mau humor, ele é um sintoma. Uma irritação, ele é um sintoma. Ansiedade é um sintoma. Angústia é um sintoma. Situações cíclicas são sintomas. E muitas das vezes a gente tem que entender que esses sintomas eles são sempre elaborados e são sempre trazidos por nós, porque quem que criou isso? Eu sempre coloco dentro de consultório, né? Quando você nasceu você não tinha esse negócio, então se você que criou, primeiro você tem a capacidade de descriar isso, ok? Você tem a capacidade de descriar, porque foi você que criou isso. Você não nasceu ansioso. Você não nasceu mal-humorado, você não nasceu irritado, você não nasceu com um relacionamento onde não era prazeroso viver nele, você não nasceu com nada disso. Você ao longo do teu projeto de vida, do seu processo de vida, você foi construindo isso, você foi dando forma para como você vive a vida, né? E uma das coisas que a gente vai abordar aqui, principalmente, é o conceito que a gente não pode falar de psicanálise se não tiver o conceito de inconsciente, né? A psicanálise ela só existe porque tem o inconsciente. E eu já queria desmistificar e desmascarar de uma vez por todas o que algumas terapias ou alguns cursos ou alguns projetos convencionais que a gente vê muito aí faz, né? Dentro do nosso modelo, a psicanálise acredita que dentro do nosso modelo de tratamento, do nosso modelo de ver a vida, né, existe a divisão da nossa mente de 95% inconsciente e 5% consciente. A parte consciente é o que a gente está trocando ideia aqui, eu falo uma coisa, você recebe essa mensagem e capta isso, enfim, ela está no seu modelo consciente. E a nossa parte inconsciente representa 95%. Então é isso que a gente tem que entender isso. A gente tem que primeiro partir desse pressuposto. Porque se a gente não entender isso, não se organizar, nada vai adiantar do que eu vou falar aqui, né? Então, partindo disso, e a gente como colocou que não adianta falar de psicanálise se não falar de inconsciente. No inconsciente ficam todas as nossas memórias gravadas. E o que a psicanálise faz, né? E o que eu vou propor aqui, eu vou colocar aqui para vocês, é a gente fazer uma divisão do teu processo de construção, porque quando a gente faz um processo de construção, a gente entende o nosso processo de construção, eu consigo entender por que determinados sintomas me aparecem, por que determinadas situações me aparecem, por que determinados problemas me aparecem, por que às vezes eu não consigo sair daqueles problemas que para mim às vezes eles são ruins, eles são incômodos, eles são chatos, eles são desprazerosos, eles não me agregam nada, mas eu tô ali ainda, né? Então, a gente vai desvendar muito isso, né? E o inconsciente é o que vai fazer com essa. A gente vai ter que abrir essa caixa de Pandora e desvendar esse mistério, né? A psicanálise ela fragmenta muito bem isso, né? O que aconteceu do seu 0 aos 2 anos determina algumas coisas, alguns comportamentos que você viveu e vive hoje, na verdade, né? Dos seus 2 aos 4, dos 4 aos 6 e assim por diante, né? Ele tem isso. E como eu estava falando, a desmistificação, eu quero desmistificar isso. Os projetos convencionais, eles trabalham só a parte consciente, né? Eles trabalham só aquilo que a gente gostaria, o nosso campo racional, o nosso campo mental, o nosso campo que a gente enxerga o mundo, né? Só que a gente tem que entender que todo o processo, como a gente enxerga o mundo, ele foi construído lá atrás. Às vezes fica muito obscura essa questão de inconsciente, né? Mas o que esses projetos fazem, por exemplo, terapias comportamentais, cursos às vezes de leader training, de liderança, esses cursos de imersão rápida de 3 dias, de cursos de alto impacto, eles são ao mesmo tempo não tem tanta eficácia. Coaching, por exemplo, também é um deles. Ao mesmo tempo não tem tanta eficácia, com certas ressalvas de coaching, que eu já disse aqui até na quinta-feira passada, que ele funciona muito bem para meios profissionais, agora para meios de tratamento eu não acredito muito.
não acredito, na verdade, nada. Então, o que esses projetos convencionais acabam fazendo, né? Eles acabam traçando estratégias racionais para o indivíduo trazer uma certa compreensão sobre aquele fato, né? Sair daquele meio que ele está, daquela situação que ele está. Vamos colocar aqui, às vezes tem um cara que é bipolar, a bipolaridade, a oscilação de humor, né? Mas isso é oscilação de humor brusca, porque todos nós temos oscilação de humor, mas uma oscilação de humor brusca, a terapia cognitiva comportamental, ela vai trabalhar muito a questão de, beleza, você tem, porque um dos sintomas é você ter uma angústia no peito, certo? Uma sensação ruim no peito, aperta aqui, beleza, e depois você deprime. A terapia comportamental, ela vai trabalhar com você o seguinte, cara, você tem essa sensação, você sabe disso. Agora vamos traçar algumas estratégias para você sair disso. Então, quando você estiver sentindo isso, você vai, procura um lugar mais tranquilo, você se acalma, você tenta respirar, você... Entende? São estratégias racionais para sair disso. Agora, esse sintoma, ele foi construído, ele foi feito pelo indivíduo com uma série de processos. Ninguém do dia para a noite fala assim, porra, tô com uma oscilação de humor aqui, virei bipolar. Não, é uma construção de processo. É uma construção desse processo. E aí que entra todo o conceito de inconsciente, porque o inconsciente, ele guarda essas memórias e essas memórias, elas ficam travadas lá no fundo, né? Ficam travadas lá na nossa mente. Esse desagradável são as situações desagradáveis que faz com que a gente tenha esses sintomas. Eu estou falando de um sintoma um pouco maior, mas de novo aqui para o pessoal que entrou, a ansiedade é um sintoma, a angústia é um sintoma, a depressão é um sintoma, relacionamentos ruins são sintomas, relacionamentos cíclicos são sintomas, relacionamentos profissionais abusivos ou que a gente se coloca em situações são sintomas, o masoquismo ele é um sintoma, porque então tudo isso está guardado lá e é tudo isso que está formando o nosso inconsciente, né? E esses desagradáveis que eles fomentam, borbulham dentro da nossa psique e eles que vão fazer com que a gente tenha sintoma. Eu vou explicar para você como que isso é feito, né? Então, como eu falei, os desagradáveis ficam lá no nosso inconsciente. Eles ficam maturando, eles ficam borbulhando, como se fosse um gás metano, sabe? Um gás metano assim, e fica lá e não vai sair. E no nosso campo consciente tem o ego. Então, olha só, é uma força muito grande e desagradável para o ego lidar, né? Se a gente colocar aqui, cara, eu gosto muito de uma comparação que Freud fazia, de que ele falava que o inconsciente é como se fosse um oceano e o consciente é como se fosse uma casquinha de nós, né? Então, se a gente quisesse colocar um oceano dentro de uma casquinha de nós, não vai dar, é impossível de fazer isso. Então, ele fica pressionando o tempo inteiro o ego, né? Só que o ego, ele gosta só de lidar com o que é agradável, ele não gosta de lidar com o que é desagradável. Se alguém chegar pra você e hoje falar assim, porra, que porcaria de relatório que você fez aqui, pelo amor de Deus, olha só que bosta, faz esse negócio direito. Você vai ficar puto, né? Se o teu cônjuge brigar com você, te tratar meio mal, por mais que você goste dele, você vai ficar meio ressabiado, né? Então, imagina se com o externo a gente já fica, agora com o interno, com as nossas vivências emocionais, afetivas, que são desagradáveis, como a gente não fica, né? Então, como forma de defesa, como forma de mecanismo de defesa, e a gente estuda alguns dentro da psicanálise, mas o que a gente coloca, o que a gente vê é que, no mínimo, a gente tem 13 mecanismos de defesa. Então, são 13 mecanismos que o ego, ele conta mentiras para ele mesmo, para ele não ter que lidar com o desagradável, né? Então, presta atenção, eu quero que você entenda que todos nós contamos mentiras diárias para nós. Todos nós contamos, tentamos ver saída para a gente não lidar com o desagradável. E por menor que seja, não é um desagradável de tipo, me xingaram, ou tive um acidente de carro, ou alguém terminou comigo. Não. Os pequenos desagradáveis, as pequenas coisas, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, que a gente às vezes conta para proteger a nossa personalidade, isso já começa a gerar uma pequenininha culpa, uma pequena culpa, mas é de gota em gota que o copo vai enchendo.
né? Então, esses mecanismos de defesa que a gente cria é o que a gente tem que quebrar, é o que a psicanálise quebra, é o que a gente faz dentro de consultório, é o que a gente constrói e interpreta junto com o paciente para ele não, para ele sair daquele processo, né? Porque como esses desagradáveis eles estão lá dentro e o ego não gosta de lidar, é como se houvesse uma pressão assim do ego falando, cara, por favor, não saia daí. Mas dentro desse quarto escuro, como se fosse uma portinha aqui, mas dentro desse quarto escuro que é grandão, a gente tem leão, a gente tem um elefante, a gente tem animais selvagens que são os nossos principais desagradáveis, os nossos principais instintos que estão lá batendo na porta e estão lá arrebentando e querendo sair. E o ego fica lá, não, por favor, não saia. Né? E por que então, só que ele vai sair de uma certa forma. Entenda que o teu animal selvagem, os teus desagradáveis, eles vão sair de certa forma, né? Eles vão fazer com que isso venha à tona. Porque o nosso cérebro, ele procura homeostase, ele procura equilíbrio. A homeostase vem da medicina, né? Que é o equilíbrio entre as coisas. Então, se eu tenho muitas coisas lá, muitos desagradáveis lá dentro, e aí ele vai sair, né? Ele vai tentar equilibrar, só que lembra que ele sai como forma de sintoma, né? Porque a gente tem uma parte aqui em cima da gente que a gente chama de superego. E o superego é o nosso juiz interno, então ele que vai autorizar ou não autorizar sair alguma coisa. Ele que vai mostrar pra gente, ele que vai falar, pode sair isso, né? Não pode sair isso. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então vamos supor que eu tenho um desagradável muito grande aqui. Mas na hora que ele for sair, como o ego não vai dar conta, o que ele vai fazer? Ele vai deformar isso em forma de sintoma. Ele vai fazer com que você tenha mau humor, ele vai fazer com que você tenha irritação, ele vai fazer com que você tenha oscilações constantes de humor, ele vai fazer com que você caia em relacionamentos ruins, ele vai fazer com que você fique sempre num cíclico, assim, que você não sai disso. Que você fica sempre naquela mesma batida e você não sabe por quê, mas é porque esses desagradáveis estão lá no teu inconsciente e é isso que você precisa desmistificar, é isso que a gente coloca dentro de consultório e trabalha dentro de consultório, é uma flexibilização do superego, né? Um fortalecimento do ego para lidar com essas questões aqui. E isso é muito interessante da gente ver, e tem uma frase que é muito clichê, né? Que a gente fala assim, pô, as doenças aparecem com a idade. É lógico que aparece com a idade, né? Por que, de certa forma? Vamos supor que, até peguei um copo d'água aqui para ter um exemplo. Vou colocar aqui para o pessoal do Instagram e do Facebook ver aqui, ó. Vamos supor que isso aqui ele é o nosso inconsciente, beleza? E essa parte aqui sem água é o nosso consciente, ok? Só que eu vou pingando gotas aqui. Eu vou pingando gotas aqui. Essas gotas são pequenos desagradáveis que eu tenho durante o meu processo de vida. Frustrações, mágoas, culpas, aborrecimentos. Quando eu não consigo dizer não e só fico dizendo sim. Quando eu falo amém para todo mundo. Quando eu falo assim, sim, querida. Sim, querido. Né? Mas no fundo eu tô assim, ó, aqui para você, ó, aqui para você, né? E eu vou colocando aqui. Tem uma hora que isso aqui ele vai transbordar. Ele transborda e aí é isso que vira sintoma. É isso que vira, de novo, ansiedade, é isso que vira angústia, é isso que vira relacionamentos ruins, relacionamentos abusivos, é isso que... Lógico, mas são essas coisas, essas energias que fazem com que a gente caia nessas coisas, né? Caia nesses sintomas. Então, se não houver uma perlaboração, se não houver um entendimento, se não houver uma compreensão, e eu coloco que o seguinte, dentro do processo de terapia, a gente tem duas principais coisas, né? Duas principais palavras que a gente tem que utilizar. Lógico que não é simples assim, mas se a gente pudesse resumir, seria essa para todo e qualquer processo de cura, vamos dizer, né? Que é primeiro, perdão e culpa. Na palavra perdão, eu tenho que me perdoar e perdoar o outro pelo que ele me fez. E às vezes me perdoar também pelo que eu fiz. Todos nós somos humanos, todos nós somos seres instintivos e por muitas vezes a gente fica se culpando e colocando a culpa às vezes no outro por ter feito ou passar por alguma coisa. E às vezes a gente fala algumas coisas aqui, mas é extremamente comum e por mais que às vezes a gente saiba de que
poxa, você não pode culpar teus pais pela tua criação. E não pode mesmo, eles tiveram o que eles deram, o que eles puderam carregar, né? Eles carregaram muitas coisas também e passaram para você de certa forma o que puderam, né? Então, assumir essa própria responsabilidade, né? É muito comum dentro de consultório a gente ver pessoas que têm às vezes 60, 50 e poucos anos, 48 anos, e que tem a sua idade cronológica, mas a idade emocional está lá regredida, fixada nos 7, 8 anos, né? São grandes adultos infantis, são grandes adultos bebês que não conseguem manter um relacionamento, não conseguem desenvolver, às vezes até se desenvolvem bem profissionalmente, até às vezes tem sucesso profissional, mas dentro de relacionamentos afetivos, familiares, são pessoas extremamente infelizes, que têm sintomas muito graves, que desenvolvem coisas muito graves, né? Como eu estava falando, o acúmulo disso, né? É, lógico, vai vir com a idade, né? Vai vir com a idade porque, como eu vou de conta a gota em conta a gota, vai chegar uma hora que meu copo vai explodir, vai chegar uma hora que meu copo não vai aguentar mais, vai chegar uma hora que meu copo vai vazar. Mas como eu não tenho um ego fortalecido, como eu estou fixado lá atrás, como eu estou regredido lá atrás, na verdade, no meu processo infantil de querer que os outros façam por mim e não de assumir a minha própria responsabilidade, porque eu não tenho meus 40 e tantos anos cronológicos, eu tenho meus 40 e tantos anos cronológicos, mas eu tenho os meus 7, 8 anos emocionais. O ego de uma criança não consegue, o ego de uma criança não consegue lidar com tudo isso, né? E se você está regredido emocionalmente, se está fixado emocionalmente, você vai produzir mais sintomas. Você vai produzir cada vez mais frustração, você vai ficar cada vez mais frustrado, você vai ficar cada vez mais aborrecido com o processo da vida. Você não vai conseguir ter bons relacionamentos, bons vínculos afetivos, né? E quando eu falo de vínculos afetivos, eu não falo só de vínculos, né, de relacionamento não, homem-mulher, enfim, o parceiro ou parceira que você escolher, relacionamentos homossexuais, enfim. Eu falo de vínculos, às vezes, até de pais e filhos, de trabalho mesmo. Quantas vezes, às vezes, você tem aí um cargo de liderança e você vê pessoas que são extremamente estúpidas dentro do processo de gerenciamento, pessoas que não têm o menor tato, que não são humanas, não são sensíveis, né? Hoje as empresas estão cada vez mais investindo nesse processo porque deram conta que não tem como mais você ter um gestor ali que ele é extremamente chucro emocionalmente, né? Você só vai ter sucesso emocional, só vai ter sucesso se você tiver um controle emocional. Isso é batata, isso é óbvio que eu estou falando, isso é praticamente todo mundo sabe. Mas como fazer esse processo de construção, né? Mas então aí que vem dentro da psicanálise, né? A gente vai dar etapas, a psicanálise mostra etapas de como eu sou construído. Isso que é a beleza do negócio. Isso que é a maravilha da psicanálise, porque ela fala assim, olha, de tal a tal você vai ter esses tipos de coisa, né? Óbvio que varia de pessoa para pessoa, não é um negócio que ele é taxado, ele é fixo, mas olha, você pode desenvolver esse tipo de coisa, de tal idade você desenvolve isso, de tal a tal idade você desenvolve isso. Então ela vai trazendo clareza, ela mostra para você. E tem uma palavra que eu gosto muito, que é uma questão que eu gosto muito, que é a partir do momento que você começou a ver, você não consegue desver mais. A partir do momento que você começou a ter conhecimento e contato com aquilo, você não consegue mais não ver aquilo. E você começa a se enxergar o teu processo, você começa também a enxergar o outro, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente para de julgar a gente, né? De se julgar, de ser tão crítico com a gente, passa a ser menos crítico com o outro, porque a gente entende o processo do outro. E aí eu consigo diminuir o meu grau de ansiedade, eu consigo diminuir meu grau de depressão, eu consigo diminuir meu grau de relacionamento, eu consigo ter escolhas afetivas com mais qualidade, eu consigo priorizar coisas que eu gostaria de priorizar na minha vida, eu consigo estar em equilíbrio comigo mesmo, eu consigo mover a minha vida na direção que eu estou, né? É um caminho sem volta mesmo, é um caminho totalmente sem volta. Não tem é uma frase do Einstein, né? Uma mente que se expande e nunca mais ela volta ao seu estado original. Então a psicanálise dessa clareza que para mim foi muito bom, né? E eu aqui até compartilho com vocês um pouco da minha história, porque eu também tive
essas dificuldades, né? Também tive meus relacionamentos ruins, também tive, eu ficava em ciclos, né? Eu também tive a minha parte de gerenciamento de pessoas que não foi tão legal assim, as minhas crises familiares também não foram tão boas, mas eu consegui enxergar uma saída através da psicanálise, né? Tomava medicamentos, era péssimo, não era legal, né? Eu sabia que não fazia bem para mim, mas ali eu não conseguia sair. Tinha feito outros tipos de terapia, comportamental, inclusive, tinha feito a parte de que está muito hoje em alta, a parte de constelação familiar, de vivências familiares, né? Fiz cursos de leader training, enfim, tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu consigo colocar na prática, eu consigo mostrar e provar para vocês, até pela minha experiência, de que eu estou falando aqui, ele é um caminho seguro, ele é um caminho fácil de ser feito, né? Ele é um caminho que vai te dar segurança. A psicanálise dá isso, dá embasamento para você entender quem é você, dá embasamento para você começar a ter uma perspectiva de vida diferente sobre a sua, para você ter mais clareza naquilo que você quer, né? Nas suas escolhas, entender o porquê que você faz isso. Eu aposto que todo mundo que está aqui, pelo menos se você entrou aqui ou está me vendo, você tem um entendimento de, cara, eu quero me entender melhor, eu quero ter relacionamentos melhores, eu quero ser menos ansioso, eu quero ser menos depressivo, eu quero ser mais alegre, mais confiante com o meu processo, eu quero ter escolhas mais assertivas, eu quero saber me posicionar, eu quero saber, às vezes, até coisa besta que a gente acha que não ajuda, mas eu quero saber falar em público, eu quero saber gerenciar pessoas. Isso a psicanálise dá, isso é muito rico porque ela mostra para você o que você faz, né? Então, como eu estava até voltando, eu queria falar uma das coisas mais importantes também, que é os mecanismos de defesa, né? Quando a gente tem um ego frágil, quando a gente não tem um ego fortalecido, quando a gente tem um ego que de certa forma, infantil, que ele não foi conduzido bem, de certa forma, eu acabo tendo mais mecanismos de defesa. Então, quanto mais infantil, quanto menos conhecimento eu tenho, né? Quanto menos conhecimento eu tenho, mais burrada eu vou fazer, mais escolhas erradas eu vou fazer, mais, mais imbecilidades eu vou cometer na vida, entende? De tudo. O conhecimento ele é libertador, isso é também outro clichê, mas tem que ter o conhecimento certo, não adianta você procurar conhecimento em outros lugares que às vezes não vai te dar um resultado tão expressivo, né, dentro do teu processo de construção. Não posso falar que para você vai meditar, que meditar vai te trazer maior lucidez. Beleza, você até pode meditar, vai te trazer diminuir a ansiedade, mas às vezes ela pode vazar em outro lugar, né? Você até pode meditar, você até pode melhorar o teu grau de depressão, mas se você não tratar o teu sintoma raiz, né? Eu fiz uma comparação muito legal na semana passada, e eu vou colocar como exemplo aqui. É como se a gente tivesse um balde cheio de merda aqui, beleza? Cheio de coisa horrível aqui dentro, cheio de merda mesmo. E aí a gente deixa esse balde lá, só que lembra que o balde vai ficar uma crosta depois de um tempo, se a gente deixar uma semana lá, vai ficar uma crosta. Essa crosta, ela vai ficar, é o nosso processo consciente. Entende? Só que dentro do balde vai estar aquele lá, vai estar borbulhando aquilo. O que a psicanálise traz isso, né? O que ela faz com a gente? Ela coloca a gente com a mão dentro do balde, vasculha aquela merda que está lá, pega e tira e fala assim, aqui que está o causador da minha merda. Aqui que está o negócio que eu preciso olhar para mim. Porque o que as outras terapias fazem? Trabalha só a crosta da merda. Ela fala assim, velho, tem umas merdinhas embaixo aí, que representa 95% do que você está fazendo, mas não vamos dar atenção para isso não. Vamos só trabalhar aqui a crosta aqui, vamos pintar a crosta? Aí você vai lá, pinta a crosta de merda. Faz um desenho na crosta, deixa a crosta um pouco mais bonitinha, um pouco mais penteadinha, né? Faz uma mandala, adora fazer mandala. Vamos fazer uma mandala na crosta de merda aqui, vamos fazer. Aí fica fazendo a mandala lá. Só que não foi lá no fundo, não vasculhou, não pegou aquele negócio e trouxe, né? E falou, cara, é isso aqui que você precisa tratar. E esses mecanismos de defesa não deixam que a gente coloque a mão no fundo. Então, quebrar esses mecanismos de defesa é muito importante, né? E quanto mais a gente tem merda lá no nosso inconsciente, quanto mais desagradável a gente tem,
mas a gente utiliza um dos mecanismos que ele é fundamental dentro da psicanálise. E um outro ponto é que se não existir, se a gente não falar desse mecanismo dentro da psicanálise, dentro do processo de entendimento como ser, como pessoa, como constituição do ser humano, não tem como você às vezes fazer escolhas mais assertivas, né? Que é o processo da transferência, né? A gente tem dois tipos de transferência. Como ele é 95% inconsciente, eu vou transferir tudo aquilo que é meu. E aí vai, de novo, uma frase que eu gosto muito. A percepção, ela não é um fato. Toda percepção, ela é um espelho. Porque eu estou sempre projetando no outro aquilo que é meu. Ah, mas é sempre, Thiago? Sempre. Sempre. Ah, mas aquela pessoa? Sempre. Ah, mas meu chefe? Sempre. Sempre você vai estar projetando aquilo que é seu. Você nunca vai projetar aquilo que é do outro. Você até... e aí vai uma linha muito tênue, tá bom? Porque você fala assim, ah não, isso aqui não é meu, isso aqui é do outro, né? Eu não estou projetando, só estou fazendo uma observação. Me engana que eu gosto, paizão. Me engana que eu gosto. Vem cá pra você ver o que acontece quando você faz isso, né? Então, e aí, quanto pior eu tô relacionado com os meus conteúdos, quanto mais desagradável eu tenho, quanto mais merda tem no meu inconsciente, mais eu vou transferir pro outro a responsabilidade de me fazer feliz. Né? Aí você vai falar assim, poxa, velho, eu não tô fazendo isso, eu não faço isso, eu já tenho 10 anos de terapia. Piorou. Você tem 10 anos de terapia, meu irmão, você troca de terapeuta, porque você devia estar, né, já bem já, porque você tá 10 anos nessa bengala, né? Ah, eu tenho 5, mesma coisa. Você tá 5 anos de terapia, terapia não é para durar 5 anos, meu irmão. Terapia é para durar um tempo, para você ter um fortalecimento de ego, para você conseguir lidar com os teus BO e pra você conseguir lidar com os BO do externo. Beleza? A não ser que o cara seja terapeuta, analista, que nem eu, porque eu tenho que fazer toda hora, porque eu não posso projetar no meu paciente, correto? Então, se você não resolver as suas merdas aqui, você vai projetar no outro. E o que você projeta? Você projeta relacionamentos ruins, você projeta sintomas como a ansiedade, a angústia, enfim, tudo isso que a gente já falou. E aí essa constituição de memória que você teve, que está gravada no teu inconsciente, vai fazer com que às vezes você busque, e aí vamos entrar na parte de relacionamentos, vai fazer com que você busque relacionamentos às vezes que sejam não prazerosos, ou que você não sabe por que está neles, mas ao mesmo tempo tá, porque se esses conteúdos estão lá e te geram uma culpa, um desagradável, lembra que eu falei da reparação, da homeostase, que o cérebro procura homeostase? Então, se eu estou ruim aqui, né? Se eu estou ruim aqui, dentro do meu inconsciente, o que eu vou fazer? Eu vou procurar ficar ruim aqui fora também, porque aí eu consigo equiparar, né? E muito desse processo se dá pelo processo de culpa, né? Lembra que eu falei que o primeiro era a culpa, o primeiro era o perdão e o segundo era a culpa, né? A gente tem que eliminar a culpa também, porque a culpa ela não serve para nada. Muitas vezes a gente fica se corroendo por culpas, a gente fica se martirizando por culpas, mas a culpa ela só serve para uma coisa, para gerar arrependimento dentro do nosso processo de criação, dentro do nosso processo de viver a vida. Né? Se eu não aprendo com aquilo, eu vou ficar me culpando, né? Pro resto da vida. E eu aposto que você aí tem culpa, E sabe o que eu quero que você faça com essa culpa? Dá aqui pra mim. Que não serve pra porra nenhuma isso aí. Isso aí só tá te fazendo mal. Só tá fazendo com que você fique nesse relacionamento ruim que você tá, nessa posição ruim que você tá, nesse sintoma ruim que você tá. Então não faça isso, não coloque a culpa. Resolva os teus BOs, né? E de novo, eu gostaria de frisar aqui para quem está entrando, a psicanálise dá essa clareza de entender o que você faz, de onde você vem, para onde você vai. Muito, talvez eu queira falar uma coisa aqui, mas espero que vocês entendam o que eu vou falar, mas as pessoas não querem se curar. As pessoas não querem ficar melhor. As pessoas não querem ter um próximo passo. E aí você fala, porra, como é que você não quer? Não quer. Porque a terapia, o processo de autoconhecimento, o processo, ele é que nem academia. Academia você não vai ficar fitness, malhado de um dia para o outro. Não. Você vai um dia, aí você vai no dia seguinte você acorda com dor.
Aí você vai no outro dia, aí você fica mais dolorido ainda. Mas se você ficar na constância de ir, você vai ver que, poxa, aí tudo bem. Aí você ficou numa série lá, de 3 em 3 meses, que troca, né? Aí você pegou uma série nova. Aí você já tá na academia, já vamos fazer um ano, mas você pega uma série nova, você vai fazer o primeiro dia daquela série, no dia seguinte você vai estar dolorido. Assim que é o processo de autoconhecimento. Dói. E as pessoas preferem ficar nos ganhos. Preferem ficar nos ganhos medíocres dentro de um processo de relacionamento. Preferem ficar nos ganhos medíocres dentro de um processo de um não processo de evolução. E aí fica em relacionamentos ruins, relacionamentos merda, fica em situações horríveis, cria sintomas como ansiedade, como, como angústia, depressão, relacionamentos cíclicos e repete, as coisas repetem. Você sai de um relacionamento e vai pro outro, sai de um relacionamento e vai pro outro, sai de um trabalho e vai pro outro, é a mesma coisa. Então, as pessoas não querem, poucas são as que querem. Poucos são os seres que estão dispostos a dar o próximo passo. Poucas são as pessoas que querem sair dessa comodidade. Porque o nosso processo, ele tem dois tipos, todo tipo de relacionamento ele tem ganho. E são dois principais, e aí acha que se ama, que a Cláudia colocou aqui. A pessoa acha que se ama, mas não se ama. Se você está num processo que você se você acha que você não é grato pela tua vida, reveja um pouco do teu processo, porque você não está legal. Então, como eu ia falar, acabei me perdendo aqui, mas como eu ia falar, as pessoas não querem dar esse próximo salto, né? Elas têm medo da luz. Mas sabe por quê? Porque a luz também ela é desconhecida, né? A luz é um processo que a gente não sabe, então a gente prefere ficar. Eu ia falar dos ganhos. Então, todo relacionamento tem ganho. Eu tenho dois tipos de ganho principal. O primeiro ganho que mantém em qualquer tipo de situação, seja ele num trabalho, num relacionamento, num vínculo emocional, seja ele que eu tenho às vezes até numa amizade. O primeiro deles é o ganho afetivo. E às vezes de ganhos afetivos a gente acaba às vezes apanhando em relacionamento, sendo masoquista dentro dele, porque a gente acha que a gente está dando o nosso melhor, porque eu acho que eu estou sendo bom ali, estou gerando resultado para aquela empresa, eu estou gerando resultado naquele relacionamento, mas ao mesmo tempo eu estou me destruindo. Então, porque se eu deixar aquilo, eu vou ter que lidar com a minha carência. Se eu deixar... eu vou ter que lidar com o meu vazio, né? Eu vou ter que lidar com a minha falta de confiança em mim. Eu vou ter que lidar comigo mesmo. Eu vou ter que lidar com o meu complexo de inferioridade. Então eu prefiro que o outro me supra. Eu prefiro que aquele relacionamento fique, mesmo eu ficando na merda, né? Esse é o principal, esse é o primeiro ganho, ganho afetivo. O segundo ganho é o ganho financeiro. Às vezes estou dentro de um relacionamento corporativo porque ali me pagam bem. Mas quantas vezes, até dentro da empresa que eu trabalho, já tive depoimento de um cara que trabalhava numa puta de uma empresa, uma multinacional, fudido, o cara tinha cargo de gerente. Ele falou, eu saí para ganhar 1/3 do que eu ganho hoje, porque eu não conseguia, eu não dormia. Eu cheguei no final, nos últimos meses lá, eu não dormia. O celular vibrava, me dava taquicardia. Eu passava mal. Mas ele falou assim, eu demorei meses para sair desse processo, porque ali ele tinha um bom salário. Então, às vezes a gente fica dentro disso, né, desse processo. E às vezes o que eu tô falando é, beleza, Thiago, eu sei, a gente sabe quando a gente tem que sair, mas e quando a gente faz escolhas, às vezes, na maioria das nossas escolhas, elas são inconscientes, né? Às vezes você não sabe por que você faz e você está fazendo, às vezes você não sabe porque você está ali e você está. Dentro de relacionamento isso é muito comum, né? O homem ele acaba escolhendo a mãe, um modelo parecido com a mãe para se relacionar. E a mulher acaba escolhendo um modelo do pai para se relacionar. E aí ele espera que aquele pai ou aquela mãe atenda aquela criança infantil que está ali morando, aquele ser infantil que mora dentro do adulto.
né? Então, se o homem procura uma mulher, uma mãe para se relacionar de forma inconsciente, e eu quero que você entenda isso, é inconsciente, cara. Você não vai falar assim, ah, opa, vou sair hoje aqui na balada, vou procurar uma pessoa que seja igual à minha mãe. Aí você chega na menina e fala assim, você lava a roupa? Você troca a minha fralda? Você dá chupetinha pra mim? Hein? Você vai dar mamadeira? Você vai fazer isso? Só que são coisas emocionais maiores. Você vai me elogiar quando eu quero que você me elogie? Você vai me reconhecer quando você quer que quando eu quero que você me reconheça? Você vai me dar atenção quando eu quero que você me dê atenção? Porque se você não fizer isso, você não me serve. Porque minha mãe fazia isso. Porque meu pai fazia isso. Porque meu pai brigava por mim para eu entrar nos lugares. Porque meu pai comprava para mim os melhores brinquedos. E você não está comprando para mim um sofá que eu quero. Você não me deu de aniversário uma lava-louça. Você não me deu de aniversário uma cama nova ou um carro novo. Essas projeções a gente tem que entender e elas são inconscientes. Só que e por que eu faço isso? Como a minha criança está ferida, eu tento reparar isso de forma inconsciente. É como se eu tivesse querendo de uma forma mágica reeditar aquela vivência que eu não tive lá atrás. Sou psicanalista. Me perguntaram aqui se eu sou psicólogo. Sou psicanalista. Quiseram reeditar aquela vivência que teve lá atrás. Como uma forma mágica daquela pessoa que eu escolhi de forma inconsciente, ela for resolver os meus problemas emocionais, entende? Mas não é assim. E aí vira todo um processo, todo um boné velho, cara. O relacionamento aí é a Cinderela, né? É o Peter Pan com a Cinderela se relacionando. São duas crianças se relacionando. Fica aquele relacionamento truncado, bosta. Sabe? Já percebeu isso? E aí, às vezes, outra coisa de forma inconsciente, você vai exigir, às vezes, sabe de quem? Do teu chefe, ou do teu líder, ou da tua líder, que tem o mesmo comportamento que o teu pai ou tua mãe teve. Porque você não se frustrou. Você tem lá 35 anos de idade, está num cargo de gerente e faz bico dentro da reunião. Faz bico. Porque não atendeu, briga, é ignorante, trata mal teus colaboradores. Compreende esse processo? Não tem como você falar, eu faço de forma... Não faz, meu irmão, você faz de forma inconsciente. Uma outra coisa interessante é, nosso sentimento, ele é energia. Sentimento, ele é energia. E eu vou te explicar de uma outra forma aqui, te comprovar de novo porque que você atrai aquilo que você merece. Você tem o emprego que você merece, você tem o relacionamento que você merece, você tem o sintoma que você merece, você tem a ansiedade que você merece, você tem a depressão que você merece, você tem a angústia que você merece, você tem o relacionamento cíclico que você merece. E vou te explicar isso porque acontece. De uma outra forma, já falei porque que esse é processo transferencial. Sentimento é energia, correto? Sentimento é energia. Se eu tenho 95% inconsciente e 95% consciente, de novo, quem manda nessa parada é o meu inconsciente. Agora, se eu estou cheio de energia negativa, de mágoa, culpa, frustração, modelos de relacionamentos ruins, processo de criação onde eu fui às vezes humilhado, onde me incutiram crenças que não foram positivas, onde de forma inconsciente eu não sei o que me aconteceu porque está gravado lá. Isso aqui é energia, correto? Beleza. De forma consciente, todo mundo quer ser feliz. Então, você pode falar aí. Eu vou dar um desafio para você. De 100 dias. Você falar, eu sou foda. Eu mereço tudo. Eu vou ter dinheiro. Se em 100 dias você não melhorar, eu sei que você não vai melhorar. Porque está no campo consciente. O campo inconsciente, a energia é muito maior. E aqui a gente entra num outro ponto que é a física quântica. Não adianta nada eu exercitar uma física quântica, sendo que o meu processo inconsciente está cheio de energia ruim. Então vamos colocar o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Aqui
eu tenho energia vibracional na física quântica de sucesso, de amor, de relacionamentos afetivos positivos, de ganhos profissionais, de relacionamentos de ganhos financeiros ótimos. Aqui, na minha cabeça aqui, vamos supor que está nessa frequência. Só que a minha frequência, vamos colocar aqui que é 100 MHz, beleza? 100 MHz você vai alcançar tudo isso aqui. E a tua frequência do teu consciente, você sempre fica tentando vibrar nesses 100 MHz, que é você falando: "Ah, eu sou bom, eu quero isso, eu quero aquilo". Beleza? Só que lembra que 95% é inconsciente, o teu processo de criação, as tuas crenças, o que você tem de desagradável, ele vai mandar nisso tudo. E vamos supor que a tua frequência inconsciente esteja em 50 MHz. Beleza? Então você tem uma frequência consciente de 100 mais uma frequência inconsciente de 50. Se a gente somar os dois, vai dar 150, a gente tem que dividir por 2. Vamos fazer uma conta bem simples, porque a gente teria que fazer proporcionalmente aqui, porque o inconsciente é maior, certo? Mas uma conta bem caseira, se tiver alguma temática, me desculpem, é bem caseira para a gente entender. Vamos supor que a gente dá no final das contas 75 MHz. Ó, eu não vou conseguir chegar nunca a 100. Por mais que eu tente a nível consciente, por mais que eu repita, eu não vou conseguir, porque a minha frequência ela tá lá baixa. Eu vou atrair os mesmos relacionamentos, eu vou atrair as mesmas porcarias, os mesmos... às vezes eu brinco que às vezes até a gente atrai uma mosquinha mais penteadinha, mais bonitinha, mas a merda é a mesma. Entende? Por conta disso. Então, a psicanálise vai fazer com que você desmonte e entenda todo e qualquer processo que você vive, todo e qualquer processo de constituição do teu ser, como você é constituído. E aí você vai conseguir ver. Porque, como eu disse, a partir do momento que você começa a ver, você não consegue mais desver sobre. E aí você começa a ter entendimento sobre você. É um caminho sem volta. Beleza?